Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo então nós vamos falar sobre as vantagens e desvantagens então da digestão anaeróbica. A primeira delas aqui, como você não precisa fazer a aeração, você tem um baixo consumo de energia. Ele vai ter mais associado principalmente aqui a bombeamento, mas fora isso aí, se não tiver necessidade de bombeamento, aí praticamente é zero aí o consumo de energia elétrica. Também, como tem aquela questão do catabolismo, você tem uma produção menor de lodo de excesso em relação aos processos aeróbios. E é isso, como falei, é um dos maiores custos aí de uma ET, então o custo você tem a economia nessa manejo de disposição final do lodo. Outra vantagem é que você tem a possibilidade de recuperação e utilização do gás metano, que aí ele pode ser utilizado para geração de energia elétrica, aquecimento, enfim, tem outras coisas, Mas aqui uma ressalva, que dependendo aqui das condições aqui, você estiver tratando aqui o reator WASB ali, tratando esgoto diretamente, ele você tem muita perda de metano dissolvido no efluente. E aí ele vai ficar lá dissolvido no líquido, você não consegue capturar ele, pelo menos não tão facilmente. Além disso, outra vantagem, são os sistemas anaeróbios são sistemas que conseguem funcionar bem mesmo após longos períodos de interrupção. Ou seja, você tem lá o seu reator anaeróbio, você está alimentando lá com o seu efluente. Vamos supor que o seu efluente ele esteja relacionado a um produto da agroindústria, que tem os períodos de safra e entre safra. Então, no período de entre safra, lá você pode deixar esse reator sem receber o efluente, que aí depois, aí, quando você voltar lá ter a safra lá, ele vai voltar a funcionar. Lógico, você vai ter que fazer um período de adaptação, alimentação integral, escalonada, vai aumentando a carga orgânica de forma escalonada, mas ele consegue voltar a funcionar. Por quê? Porque a gente se aproveita também daquelas questões de catabolismo, muitas das coisas vai para virar energia e produtos estáveis, então ele consegue ficar em estado de hibernação, Assim, a atividade também metabólica das anaeróbias é menor, então o período para chegar em fase de declínio e morte celular ele leva mais tempo para chegar nessa fase de declínio e morte celular, Então você tem aí o processo anaeróbio tem essa vantagem. Isso não ocorre, por exemplo, no processo aeróbio. No processo aeróbio, você ficar sem alimentação, sem ficar sem aeração lá, ele rapidamente você tem a perda lá, porque vai esgotando, tem o declínio e morte e zera todas as células do sistema. Bom, e aí depois a gente tem as desvantagens, Lembrando que a primeira coisa aqui é a questão da partida do reator, se fizer a auto-inoculação. Ele vai ter um longo partida, porque ele também, de novo, ele tem um crescimento celular muito mais lento, Também, vocês lembram aí da última aula, o processo anaeróbio está sensível a vários fatores, Então a gente está aqui suscetível aqui a questão de pH, temperatura, problemas de sobrecarga orgânica, sobrecarga hidráulica e também todos os inibidores que podem reduzir ou impactar fortemente a atividade de degradação anaeróbia. Tem o problema também da redução do sulfato, que aí você vai ter dois problemas, que é o mau odor e a corrosão. Além disso, falando aqui em mau odor, não é só exclusivo do sulfeto, mas também se o reator também estiver desbalanceado nos seus processos, ele pode estar lá uma metanogênese menos desbalanceada. A gente volta naquela questão da sobrecarga orgânica, começa a acumular os ácidos voláteis, os ácidos graxos voláteis, E esses ácidos graxos voláteis são voláteis, Então vão exibir odor, Você tem acetato, que tem cheiro de vinagre, tem fenado butirato, E por aí vai, que são odores não lá muito agradáveis, Então também, se ele tiver desbalanceado, o sistema, também pode exibir mau odor, não somente pelo sulfeto, mas pelos ácidos voláteis acumulados. Mas isso também é que o sistema não está bem bom funcionamento também.
E lógico também, ele não vai estar removendo matéria orgânica, porque aí, se ele não está indo para metano, metano ele está como na atmosfera, ele é gasoso, né? Então ele não vai ficar gerando DQO ou DBO, né? Mas se ele estiver na forma dos ácidos voláteis, ele vai estar gerando uma DBO. E aí isso, né, a gente perde a eficiência de remoção de matéria orgânica. Então tudo isso aqui é importante, né? Por isso que é importante que ele vá até o metano, que no metano ele já não está mais gerando carga orgânica no seu efluente. Bom, e aí finalmente, né, ele tem outra desvantagem aí, que o efluente produzido não é um efluente assim, de excelente qualidade, é um efluente que ainda vai... lembrando, né, o tratamento anaeróbio ele não consegue remover nitrogênio e fósforo. Também nas condições aí de ETS aí, você não tem remoção de surfactantes. Isso também é outro problema, né? E ele também não remove efetivamente patógenos. Vai tirar uma ou duas unidades log ali, mas é muito pouco, né? Nutrientes, como eu falei, nitrogênio e fósforo, ele não remove. No máximo ali ele vai ter uma incorporação que é uma nesguinha lá. Só para incorporação que inclusive, né, incorporação celular, né? Lembrando que você tem pouco crescimento de lodo, então é uma nesguinha mesmo, é muito pouco, né? Bom, aí aqui as referências, né? E é isso, gente. A gente se vê então nos próximos vídeos.